Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando mais um episódio do Coplancast, um podcast feito de produtor para produtor. O Coplancast é realizado pelo GAT, Grupo de Análise Técnica e Tecnológica da Coplan. Estou aqui na mesa acompanhado com os meus amigos, colegas e produtores, o Regis e o Fábulo Isoton. E também temos aqui a ilustre presença do professor Éder Moreira, que é engenheiro agrônomo, fitopatologista e, muito importante também, produtor rural, né, que vem aqui falar para nós um pouco sobre manejo de doenças, né, e contar um pouquinho da realidade aí do produtor também, nesse sentido. Eu acho que quando se fala com propriedade, as coisas ficam mais evidentes e mais seguras, né? Então, gostaria de passar a palavra, Regis, para a apresentação. Bom dia, eu sou Regis Jung, sou engenheiro agrônomo e produtor rural também. E obrigado pelo convite para estar conversando sobre esse assunto tão importante para nós aí, né, num cenário tão difícil que nem está se apresentando esse ano. Obrigado, Regis. Fábulo. Fábulo Isoton, sou produtor rural na região do DF e cooperado da Coplan também. Vim para participar desse bate-papo aqui e sempre agregar mais conhecimentos para nós e para os outros telespectadores. Perfeito. Professor? Bom dia, Éder Moreira. Sou fitopatologista e produtor rural no Mato Grosso, região da U63. Perfeito, Éder. Obrigado pela presença. Também agradecemos a presença e a colaboração da Bayer, que está aqui contribuindo com o nosso podcast, mais uma vez. O nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre o cenário atual do manejo de doenças no complexo soja e entendermos também um pouco do cenário, a que nível estamos, em que momento estamos da safra, como foi o plantio, como está o Mato Grosso, como está o Goiás. Eu acho que é importante a gente comentar sobre todos esses aspectos. E já emendando aí nos assuntos técnicos e dando início à nossa conversa, aqui, professor, na nossa região, nós tivemos uma janela de plantio encurtada. Nós plantamos um pouquinho mais cedo. Provavelmente a logística das fazendas está melhor, então nós estamos plantando cada vez mais rápido. Temos também, uma certa predominância de cultivares precoce, né, de médio para precoce. Cada vez mais se enxerga menos cultivares tardias, né? E aí começa a se ter muitas dúvidas em relação aos posicionamentos de fungicida. Então nós temos um ano que teoricamente temos uma janela muito tranquila para manejo de doença e com plantio antecipado rápido de cultivares mais precoces, e aí vem as dúvidas. O que devemos posicionar e quando devemos posicionar a primeira entrada de manejo fúngico na soja, levando a estas considerações climáticas e de janela que a gente tem hoje já concretizada nos campos aqui da nossa região de produção de soja? Bom, o que a gente vem observando, rodando, não só no Goiás, mas diversas realidades aqui do Brasil, dessa safra, nos primeiros 30 dias a gente vem observando o agricultor atrasar as primeiras aplicações. E a gente gosta de trabalhar com dias, não trabalha com fenologia, porque o fungo não tem resposta, ele não tem uma resposta à fenologia, e sim a tempo de exposição. Então essas primeiras aplicações são de suma importância, pensando que é uma variedade precoce, como você mencionou, de teto alto, e o bacheiro tem uma participação muito alta na produtividade. Então o bacheiro ele tem hoje uma participação de praticamente 60% da produtividade. Então, a gente trabalhar esse bacheiro, principalmente nas 3 primeiras aplicações de fungicida, é extremamente importante. Falando da primeira aplicação, a gente vem trabalhando com aplicações aí no máximo até 25 dias. Tá? Por quê? A gente trabalha antes de você ter a flor. Perfeito. Tá? Então, antes de você tiver flor, 25 dias, algumas variedades vão florescer após 25 dias. Então, a gente trabalhar nessas primeiras aplicações. O que a gente tem que se atentar nessa primeira aplicação? Trabalhar com produtos nessa primeira aplicação que seja de formulação SC. Por quê? É formulação à base de água. E formulação à base de água a gente tem menos queima. Uhum. Já que a gente vai vir logo posterior a essa aplicação, ou junto, a aplicação de herbicida. Uhum. Principalmente glifosato, cretodin. Certo. Né? E quando a gente pensa em glifosato, cretodin, a maioria dos produtos hoje comerciais tem nafta. Tá? E essa nafta é um solvente. Uhum. Então o glifosato tem nafta, o cretodin também tem nafta. Quando se mistura esses dois dentro do tanque, você aumenta esse solvente e acaba, de certa forma, dando uma fito.
tá? E muitas vezes o agricultor põe mais micronutriente para Sim. aproveitar a carona e abre porta de entrada para as doenças. Então a gente tem preconizado trabalhar com produtos à base de água, SC, tá? Nessas primeiras aplicações tem usado triazol com estrobirulina. Dentro dos triazóis que a gente teve melhor resposta, tá? De vários cenários já, tebuconazole com estrobirulina. São as melhores performances que a gente tem observado nessa primeira aplicação. Então, professor, esse negócio de que porque plantamos antes ou temos variedades precoce, acaba que a janela está encurtada, o produtor tem que ter esse cuidado. De 25 dias ali em diante, começar a pensar na primeira, ou começar a fazer a primeira aplicação no caso, sem pensar que tá tranquilo, tá cedo, não vai ter doença. Esse é um ponto importante de ser frisado. Não abrir mão da primeira, como o senhor falou, levando em consideração a importância do bacheiro. Podemos considerar isso como uma recomendação, vamos colocar assim, né? Com certeza, por duas razões básicas. Nós estamos em monocultura. Né? Então, os fungos, manchas, Septoria, Anthracnose, mancha-alvo e cercospora, são fungos de palha. Então, eles sobrevivem de um ano para o outro na palhada. Tá? Então, independente se você, a época que você plantar, se tem água, isso estimula esses fungos, esses corpos de frutificação a ser estimulados e respingar. Você tem respingo. Então, esse respingo de chuva, e as chuvas são de alta intensidade no início, fazem com que esse fungo retorne ou encontre a planta de soja. Então, essas primeiras aplicações são muito importantes. Outro ponto é a questão de semente. Tá? Alguns fungos vêm também pela semente. Tá? Então, a importância de você ter que trabalhar mais cedo nessas primeiras aplicações, já que é o local que mais produz soja, mais retorno para o agricultor. Segundo, é uma aplicação mais barata das 4 que você tem, a mais barata que nós temos é a primeira. Terceiro ponto importante é que dá mais retorno econômico, pensando nessa primeira aplicação. Tá? E aí a gente tem um monte de produto para trabalhar nessa linha. Perfeito. Aí é posicionamento, é particularidade de variedade Cada um, e tudo exatamente. mais. A área que tem palha, a área que não tem palha, Perfeito. a área que é feijão, a área que é algodão. Tá? Isso acaba sendo mais, vamos assim, mais apertado conforme você tem esses ambientes mais suscetíveis, vamos dizer assim. Perfeito, obrigado. Professor, o senhor até comentou a respeito de usar formulações SC em relação a reduzir a questão da fito, né? Eu tive lendo recentemente, saiu a publicação do ensaio de rede da Embrapa, né, do ensaio de rede do controle do consórcio antiferrugem, né? Lá comentou até incremento de produtividade quando do uso de multissítios e também um pouco falou de 4% de redução de fitotoxidez em média quando associado com esses multissítios, né? Certo. Mas assim, a partir de que momento que a gente pode começar a usar eles? Essa primeira não seria o caso, mas quando a gente entra com eles, né? Excelente. Então, a gente não recomenda, tá, fazer protetor no vegetativo. Tem o fechamento de rua. Por quê? Porque é lavável. Tá? Então, você fez a aplicação, choveu de noite, de madrugada, você vai perder aquele investimento. Então, o custo é maior que o benefício. Sim. Tá? Então, você não vai ter aquele produto agindo por mais tempo. Então, nossa recomendação é utilizar o produto próximo ao fechamento de linha. Seria a segunda aplicação ou a aplicação de fechamento de linha. Porque a soja está fechando, o impacto da gota vai ser maior na parte de cima. Tá? Embaixo vai estar fechando. Tá? Então, vai lavar em cima, mas onde começa a doença? Embaixo. Tá? E nessas primeiras aplicações, a gente tem trabalhado pensando em mancha-alvo. Tá? E quando pensa em mancha-alvo, que a maioria das variedades hoje de alto teto produtivo, a gente tem mancha-alvo. Então, o Mancozeb tem sido um dos melhores protetores para essa primeira aplicação. Tá? Se a gente olhar os ensaios de rede, já de vários anos, de mancha-alvo, o produto que tem melhor performance para mancha-alvo é o Mancozeb. Tá? A gente tem trabalhado na escala de 1.2 de ingrediente ativo. Então, é a quantidade de ativo que você vai ter uma melhor performance trabalhando aos 35 dias, 40 dias, e depois também lá nos 50 dias. 1.200 gramas de Mancozeb. De Mancozeb de ativo. Tá? E a marca aí vai depender da marca. Esses 35 dias seriam a segunda, teoricamente. Segunda aplicação. A primeira do reprodutivo. Seria a primeira do reprodutivo. Perfeito. Tá? Então, focar na mancha-alvo, porque essas variedades que a gente tem hoje, vários materiais que a gente está rodando aqui, são materiais muito doentes. Tá? Para mancha-alvo. Então, como muda a cada 2, 3 anos a base genética pela produtividade, o agricultor quer apostar em materiais de teto maior.
e às vezes esses materiais podem vir já com uma suscetibilidade um pouco maior à mancha-alvo, tá? E isso pode ser um fator, um gargalo aí nessas aplicações. Lá no Mato Grosso, Éder, vocês devem ter mais ou menos problema do que nós em algumas doenças. Um exemplo, como o senhor colocou, a mancha-alvo, né? É interessante termos a variação entre mancozeb e outros protetores, ou de repente a gente deve pensar realmente em firmar no mancozeb nas duas primeiras. Qual seria a recomendação de vocês? Levado em consideração, e essa pergunta vem no sentido de que esse ano a gente está tendo uma uniformidade de chuva. A gente está tendo uma umidade maior presente nas lavouras, né? Então, já tem áreas na região de pivô central que começa a fechar a rua. E um exemplo dessa semana, estamos agora na penúltima semana de novembro, né, no momento da gravação, e a gente teve uma semana de muita chuva, praticamente sem um dia de sol. Né? Então, isso é um pouco... E aí tem toda essa situação de ser lavável ou não. É interessante flexibilizar esse protetivo, esse protetor, ou de repente fixa em duas de mancozeb e depois flexibiliza nas últimas, enfim? Então, isso a gente chama de alvo, espectro, né? Então, o espectro do mancozeb, ele acaba sendo melhor para mancha-alvo. Tá? Quando você pega um clorotoluanil oxocloreto, ele já não tem esse mesmo controle. Tá? Então, se a gente pensar o fungo versus a molécula, você tem mais uma afinidade, um melhor controle pelo mancozeb. Posicionamento mais cedo. Isso. Perfeito. Segundo ponto que me leva a fazer essa aplicação com o mancozeb é que a maioria das aplicações tem proticonazole nessa de fechamento. Ótimo. Tá? E às vezes você utilizar um clorotoluanil, um cobre, isso pode ser arriscado para você ter algum problema de fito. Perfeito. Então, mais um ponto que faz você ter que trabalhar com o mancozeb nessas duas primeiras aplicações verdadeiras, 35 e 50 dias. Perfeito. Porém, depois de 50 dias, aí sim a gente tem trabalhado com outros protetores, né? E lembrar que assim, nem todo protetor é multissítio, mas todo multissítio é um protetor. Tá? Tem gente que mistura às vezes isso daí, achando que é protetor, tudo é protetor, biológico é protetor, e na verdade nós estamos falando de um produto que tem vários mecanismos de ação. Ou seja, ele vai no fungo e tem a capacidade de desarticular várias rotas dentro do fungo. Geralmente trabalha 5 mecanismos de ação. Então isso realmente é uma ação multissítio. Tá? Alguns biológicos têm outro tipo de mecanismo, de competição, né? Por exemplo, que a gente tem de indução e assim vários outros, que cada biológico vai ter a sua particularidade e às vezes o pessoal acaba misturando tudo como protetor, ou tira o protetor. Perfeito. Né? Então esse é um ponto importante também nessa primeira aplicação verdadeira. Ótimo. Professor, então em relação ainda à parte de fito, a questão da utilização dos adjuvantes ou não, né, com os fungicidas. Visto que tem recomendação de bula e tudo, cada fabricante normalmente tende a trazer recomendação com o seu próprio, mas não sei se porque às vezes eles têm aquele determinado produto e recomendam que eles testam com um deles, mas será que esse necessariamente é o melhor para cada fungicida? É porque às vezes os trabalhos foram direcionados, mas será que existe como a gente utilizar algum outro adjuvante, alguma coisa que ajude a atenuar essa questão da fito e ao mesmo tempo não afetar a eficiência das moléculas? Tem alguma coisa que o senhor já conhece, que a gente pode estar fazendo uso? E só para complementar aqui, Regis, inclusive hoje no grupo da técnico aí da Coplan surgiu uma pergunta de um cooperado perguntando sobre a utilização de óleo, né? Qual tipo de óleo utilizar, além de a função de adjuvante, mas a gente vai falar de óleo de laranja, óleo de... Enfim, tem um monte de opções no mercado, né? E aí nós discutindo mais cedo ali na sala, nós chegamos a uma questão que, assim, quando a gente analisa a recomendação e comentando com colegas que estão trabalhando em outros países, até aqui da América do Sul, por exemplo, Paraguai, a gente vê que tem muito fungicida com variação de recomendação da quantidade de adjuvante ou óleo, né? Isso. Então, aí nos surgiu uma dúvida nesse sentido, né? Temos a possibilidade de variar essas doses? Como são constituídas essas recomendações? Que aí a gente cai nessa questão de fitotoxidez que o senhor comentou. Sim. Então, ficou essa dúvida. Dá para a gente variar a fonte? Dá para variar a dose? Né? É necessário mesmo? O Brasil exige a utilização do óleo? Isso é lei? Entende? Se puder... Sim. O ponto é o seguinte, a gente tem 3 situações. A primeira situação é que alguns fungicidas necessitam de óleo para ter uma melhor profundidade. Principalmente... a estrubirulina, tá? Estrubirulina e carboxamina a gente observa que necessita do óleo para ter uma melhor ativação das moléculas. Então isso é uma coisa que é feito já junto com os produtos
para a gente observar isso. E eu acredito que seja muito melhor a gente ter e adicionar o produto, Ter flexibilidade. ter essa flexibilidade, por causa que você vai colocar, às vezes, um inseticida que já tem óleo, às vezes lá um micronutriente, um outro produto, e você ter essa flexibilidade para botar ou não no tanque, é muito melhor do que você vir com um produto já pronto, que já tem óleo engessado. A própria vazão a gente varia, né? Certo? Muitas vezes. Que aí você acaba botando 2, 3 produtos dentro do tanque, ó, dobra, triplica a quantidade de óleo, e aí a gente começa a ter problemas, que são óleos às vezes diferentes, solventes diferentes. Então existe uma questão do produto, então as empresas já registram os produtos já com a melhor performance do óleo. Por isso que cada empresa tem um óleo específico para aquele produto, buscando sempre entender aquela formulação. Então, por exemplo, formulação EC tem um tipo de óleo. Formulação SC, às vezes, já tem outro. Você pega uma formulação OD, já vem, às vezes, com óleo. Tá? E, às vezes, tem que colocar, às vezes, um óleo vegetal junto, etc. Então, eu gosto de respeitar sempre, porque já tem um estudo, um trabalho que foi feito antes. E mesmo que você tenha alguma perca, você tem garantia daquilo que você está fazendo. Agora, a partir do momento que você não utiliza, você perde essa garantia. Tá? Isso não quer dizer que não dá para usar os outros óleos. Tá? Então vai depender primeiro do tipo de óleo que você vai usar. Tá? Tem um monte de tipo de óleo, tem óleo com adjuvante, certo? Então tomar cuidado com as marcas, né? Cara, as etiquetas, isso é extremamente importante para a gente não cair às vezes numa vala de nome de produto. Porque no final do momento você vai dizer, tal produto olhou a base de óleo é melhor. E na verdade não é esse o ponto. É entender o que você precisa, porque às vezes na prática a gente não faz só um fungicida. Então recomendar o fungicida é fácil. Só que às vezes você está lá com percevejo, você está lá com uma mosca branca, você tem um micronutriente para fazer. E aí essa recomendação tem que ser flexível para você poder fazer. Senão você vai gerar a questão de fito. Tá? Vai trazer um ponto negativo para dentro de casa, quando não era para ser. Então, talvez a gente tenha que observar muito a situação da cauda. Vamos pensar assim, observar todos os produtos na cauda, entender se tem solução oleosa ou não e qual é o tipo de recomendação do fabricante, pensando assim, para que não exceda também o excesso. Talvez o excesso possa prejudicar tanto quanto a falta, digamos assim. E essa é uma das questões que a gente conversou antes ali nos bastidores, que a gente viu a dúvida surgindo entre produtores aqui do grupo, né? Se pode ou não pode substituir, e também com a questão da dose. Então, acho que é uma leitura bem técnica que deve ser feita dentro do tanque, né? Vamos falar assim. Exatamente. Né? No momento da aplicação. Perfeito. Então, é muito difícil você tomar uma decisão lá atrás, antes de plantar, do que você vai fazer. Porque chega agora, você tem uma condição, às vezes, chuvosa, que é o caso que está agora, a soja está fechando, você tem que entrar. Às vezes você entra num horário que não é o mais indicado, e às vezes você quer aproveitar a carona, põe um micro, mais um outro óleo, e aí você vai ter a fito. Perfeito. Tá? Então, e lembrar que todo dia você tem folha nova. Todo dia que você for na soja, depois de plantada, é a folha menos lignificada. É a folha que tem que compensar mais a evapotranspiração. Então, logicamente, o óleo vai carregar mais. Então, a chance de fito é muito maior nesse tipo de soja. Perfeito. Professor, pensando na questão, o senhor comentou um pouco dos multissídios que agregam sempre nas aplicações. Nós aqui estamos, a maioria dos cooperados, a grande maioria, na verdade, em uma região muito alta. Consequentemente, a gente sofre muito com pressão de mofo nessas regiões de altitude maiores. E a logística de todo mundo, ela é sempre limitada, né? Principalmente nessas épocas de correria de aplicações. A gente acaba tendo, maioria das vezes, que casar uma aplicação de Fluozinam junto com a aplicação que já está programada de fungicida, porque a gente está tendo a pressão do mofo. Nesse caso, o Fluozinam, além do mofo, que é o objetivo principal, ele vem agregar em algum outro complexo de doenças em qual ele agrega, e se eu posso, nessa aplicação, tirar o multissítio da aplicação, porque eu vou estar entrando já com o Fluozinam pensando no mofo. Ok, então essa pergunta é uma pergunta bem técnica. Por quê? Vai depender do fungicida que você está aplicando. Se é um fungicida que tem uma performance boa, para manchas, por exemplo, você pode até juntar o Fluozinam sem problema nenhum. O senhor poderia citar um princípio ativo? Um próteo acima de 80, por exemplo. Acima de 80. Então você tem um próteo, turbulina, carboxamida ali, tem vários no mercado. Mas que atenda no mínimo 80 de próteo, você vai ter uma boa performance para mancha-alvo. Certo? O que a gente tem colocado? Quando você mistura produtos, qualquer produto para mofo, que já é um valor agregado alto, mais essa aplicação de fungicida, eu não tenho operacional, é isso que eu tenho para fazer e ponto, acabou.
Só que eu perco na mistura. Aí tem observado que quando você mistura, às vezes, esses produtos, na prática, não na pesquisa eu não consigo ter essa sensibilidade, mas no campo você acaba perdendo eficiência, tá? Em torno de 10 a 15%. Em ambos, ou tá? mais em um ou mais em outro? Assim, no controle efetivo dos dois. Só que se você juntar, por exemplo, o custo do fungicida padrão que você está fazendo, vamos botar um valor de 120, 130 reais, mais a aplicação para mofo, mais uns 100 reais, você vai aplicar uns 250 reais mais ou menos, 230 reais. Tá? Se perder 10%, devido à questão de incompatibilidade, às vezes ali, você está perdendo 23, 25 reais na mescla. Isso às vezes paga você reentrar com uma aplicação exclusiva. Certo? Então você entrar só com a aplicação ali e até 7 dias, você entrar avulso, que eu chamo, de uma aplicação só para mofo. Certo? Você vai ganhar o máximo de eficiência do que você pagou na primeira aplicação e a máxima eficiência para mofo na segunda aplicação. Certo? Então esse é um ponto que a gente tem que ver caso a caso para a gente poder ponderar se vale a pena fazer junto ou fazer separado. Você citou também nesse caso o prótio, um dos mas e a mistura de prótio com fluosinano acaba sendo também perigosa para a questão de fito na soja? Então, exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho produto à base de óleo já, e a gente tem alguns produtos à base de óleo no mercado, a gente cai na vala de nomes, tá? Se você misturar, você vai ter problema. Certo? E aí, nesse caso, compensa eu pôr vamos supor, um mancozeb só para diminuir essa fito, ou eu estou colocando mais um produto para elevar o custo e talvez eu vou estar perdendo efetividade mais um É nesse produto. sentido que eu vejo, às vezes você está querendo... Vai dar mofo. O mofo você está vendo que tá tudo desenhado para dar mofo. Então, você quer otimizar o que você já pagou, eu tenho utilizado, trabalhar a aplicação até o 7º dia após essa aplicação. Porque você tem a máxima eficiência do fungicida padrão e a máxima eficiência que você teria para mofo branco. Tá? Lembrando que o fluosinano tem espectro de controle também. Assim, primeiro, ferrugem. Só que nessa primeira aplicação a gente não tem ferrugem. Certo? Então a gente já tem vários trabalhos aí da rede que foi feito no passado da ação do fluosinano. Ajuda também no controle de mancha? Também ajuda. Certo? Mas o grande problema, o alvo seu naquele momento é mofo branco. O time de aplicar o mofo branco é ali. Então você tem que dar a prioridade pro mofo naquela aplicação. Porque senão você vai ter que entrar de novo lá na frente. Nesse certo? caso, talvez o Proximidone, por ser também bem específico, pensando numa aplicação pré-fechamento, né, que seria preventivamente, que ele é mais preventivo. Acredito que numa situação instalado já não... Mas se for preventivo, sem uma presença grande de lesões e né, pré-germinação do escleródio ali, talvez o Proximidone nessa mistura não afetaria tanto ou afeta também? Aí manteria, por exemplo, o Proximidone mais o complexo ali para ferrugem como multicídio. Você acha que eu acho assim, ó, teria incompatibilidade? Ou... Pode ter incompatibilidade, mas 35 dias a soja está aberta ainda aqui para vocês. Olhando o cenário que a gente rodou aqui ontem e hoje, né, a gente observa que com 35 dias a soja está aberta. É meio cedo. É meio cedo. Então não faz sentido se aplicar um fluosinano que tem uma ação mais curativa. Sim. Seca mofo. Tá? E o caso do Proximidone? Que aí seria mais... Assim, a gente vem observando que o Proximidone ao longo dos anos, ele tem caído um pouco a performance. Sabe? Eu sou mais pensando já numa carboxamida preventiva. Tá? E a gente tem duas no mercado hoje, que a gente teria aí o Boscalid, né, para não falar o nome comercial, e a gente tem o Flupiran, que é um produto mais novo recentemente. Os dois produtos, se a gente for analisar, tem espectro muito bom para mofo branco. Tá? Qual que é a diferença dos dois? O Flupiran, além de pegar mofo, tá, ele pega também um pouco de mancha. Então, no mesmo investimento que você está fazendo pro mofo branco, você vai pegar um pouco de mancha também. Tá? Então, essa é uma das diferenças que a gente observa do Boscalid em relação ao Flupiran. Tá? Mas assim, eu gosto de trabalhar nessa 35 dias preventivo. Porque você não tem mofo ainda evidente. Certo? Sim. Já depois, eu trabalho com a aplicação, a segunda verdadeira, né, pensando em mancha. Tá? E aí vou analisar se começa a ter problema de mofo nas áreas mais molhadas, onde tem sobreposição das linhas. Sim. Então, nesses ambientes, você vai ter mofo já, porque o molhamento se excedeu naqueles locais. Então, ali é importante você realmente fazer o fluosinano
de forma separada ou forma conjunta, porque você já está tendo Sim. pressão da doença. E aí, no caso, volta a pergunta inicial. No caso, eu fazendo eles de forma conjunta, digamos assim, ele vai ter ação em outro espectro de outros espectros de doença, né? Sim. E eu posso tirar nessa aplicação, nessa segunda verdadeira, no caso, tirar o multissítio. O Fluoxenan vai fazer o papel desse multissítio junto com o outro? Vai substituir parcialmente? O que você diz a respeito disso? Ele pode substituir, sim, parcialmente, mas vai depender do sistêmico. Se o meu sistêmico é um sistema muito bom, sistêmico, eu posso tirar o protetor. Agora, se eu estou com um sistêmico fraco na base, triazol baixo, certo? Ele vai ficar meio capenga. Eu tiro o protetor, eu vou dar um tiro no pé. Sobra mancha, sobra outras coisas. Entendeu? Então, às vezes tem que tomar muito cuidado de falar que eu vou tirar 100%, porque vai depender de quem que tá, quem que vai vir depois. Eu não posso pensar só naquela aplicação unitária. Eu tenho que pensar qual que é a próxima aplicação e quem que eu vou aplicar agora. Certo? Então, se tem uma dose, se é um produto que tem uma eficiência boa, eu posso fazer essa junção sem problema, pode tirar o mancozeb. Agora, se eu estou com um produto que já tem uma deficiência, um parceiro morto, né, que eu chamo. Se ele tem um parceiro que não está agregando muito bem, né? Então não vale a pena você fazer essa divisão, porque você vai ter problema. Perfeito. Professor, em relação à questão da anomalia, logo mais cedo aqui nos bastidores também tu comentou que o Mato Grosso provavelmente deva sofrer com qualidade de grão na colheita e tudo mais. E eu não sei há quantos dias o senhor está rodando aqui já no Goiás. Qual que é a percepção do senhor em relação a essa doença aqui para a nossa região? Porque assim, nós não tivemos, ou se tivemos, foram pouquíssimos casos aqui nos últimos anos, né? E no Mato Grosso isso já é uma realidade para vocês e foi algo que até atrapalhou e deve continuar atrapalhando a colheita, a produtividade, a qualidade dos grãos lá. O que a gente pode esperar aqui para o Goiás? Tu tem alguma opinião formada? Bom, a gente trabalha, vamos dizer assim, no campo das hipóteses, né? Certo. Mas quando a gente pensa na podridão, ela é ligada a diaporte. Uhum. Tá? Então, a genética que nós temos hoje praticamente é a mesma no Brasil todo. Vários materiais que vocês plantam aqui, nós plantamos lá também. Sim. Tá? Do Guepardo, Tormenta, Esparta, Olimpo, também plantamos tudo isso aí lá. Uhum. Certo? Então, o que a gente vê de diferença daqui para lá? Ambiente. Certo? Então, a diferença que nós temos, a planta é suscetível. Então, o fato de não ter, aqui é uma questão de ambiente. Certo? Chuva lá depois dos 70, 80 dias. Que para nós esse ano, se a gente comparar os últimos 4 anos, a gente fez um gráfico comparando os últimos 4 anos. Esse ano está chovendo mais que 2021, 22, que foi o ano que deu podridão. Exato. Certo? Então a gente tem já um índice de chuvas muito maior que 2021. E nós plantamos mais tarde. E historicamente o mês de janeiro é muita água. Depois do dia 10, dia 15 de janeiro. Então nós vamos colher essa soja embaixo de água, lá em janeiro. Então a gente tem uma grande possibilidade de ter muito problema de avariado, sim, dentro do sistema. Certo? Soja no Mato Grosso. No Mato Grosso. Tá. Quando a gente traz para o cenário daqui, o que a gente observa? A gente observa que tem vários cenários, tem gente que faz palha, tem gente que faz uma safra, né? Só foca numa safra, não faz safrinha, né? Tem gado no sistema. Então, é um sistema um pouco diferente, tá? Nós temos uma altitude aqui de 900 a 1.000 metros, até mais, tá? O 63, que é onde a gente tem o problema da podridão, é 400 metros, tá? Então, são vários pontos que a gente tem de diferença. Eu gosto de explicar de uma maneira um pouco prática isso. Eu sempre falo assim, meu pai e minha mãe tiveram câncer no intestino, tá? A minha genética, Éder, 90% eu tenho geneticamente essa predisposição, certo? Então o que acontece? Se eu não me cuidar, se eu não cuidar que como, estresse, não dormir direito, o bicho vai chegar mais cedo ou mais tarde em mim? Mais cedo. Então isso é o fator ambiente, certo? As variedades sem suscetibilidade, sim, a de aporte, certo? O fator de você ter mais ou menos problema de grão avariado está mais ligado com o fator ambiente depois de 60 a 80 dias para frente, tá? E nós temos um outro ponto também que às vezes acaba misturando, que tem a questão da diaporte e tem também a abertura de vagem, que são duas coisas que estão juntas às vezes ali, certo? Como que você sabe que se é um, se é outro? Você tem que abrir a vagem, cortar o grão no meio. Se a massa de grão ela está necrosada, a gente está mais atribuindo isso
ao fungo. Se a massa de grão não está problemática e não causa dano para o agricultor, se a massa de grão está normal, a gente atribui isso mais à questão de oportunidade de abrir vagem. Abertura de vagem. Certo? Então, às vezes, acaba misturando isso no dia a dia, mas são coisas diferentes e a gente ainda falta muito trabalho, muita pesquisa em cima disso, né? Não só fungicida, mas outros fatores, como espaçamento. A gente tem observado que tem melhorado muito essa questão de podridão. A questão de palhada no sistema é extremamente importante. População de planta, certo? Então, são vários fatores que você vai trocar esse ambiente que é determinante para o aparecimento ou não das podridões. Perfeito. Então, acho que temos que cuidar de mofo branco e de mancha aqui no início de ciclo. E do restante estamos relativamente ainda tranquilos por uma questão ambiental nesse caso, Exatamente. Essa questão de tempo e pressão varietal. Perfeito. Bom, vamos nos encaminhando para a última pergunta. Fábula. A última pergunta é a pergunta bucha. A gente, esse ano, com o plantio um pouco mais rápido, mais acelerado, mais antecipado em relação aos outros anos, nós já comentamos isso no início, na nossa região, pelo menos, né? E a predominância que nós temos de variedades mais precoces. Consequentemente, o ciclo vai se encerrar um pouco antes e nós vamos ter uma pressão menor da própria ferrugem no final. A bucha nesse caso, a gente pode pensar em reduzir o número de aplicações de fungicidas e trabalhar mais com fungicidas biológicos na substituição dos químicos. Bom, assim, biológico, como que eu falei, biológico não vai direto no fungo. Biológico ele estimula, é um metabólito que estimula a planta a produzir algo. Então os biológicos fazem esse tipo de, vamos dizer assim, de efeito na planta, né? E aí vão ter o efeito sobre a doença. Então é uma indução que a gente chama. Então o que a gente observa? Esse ano é um ano que não sobe o preço da soja. A tendência é reduzir. Segundo ponto que nós temos que trabalhar, o custo aumentou bastante. Certo? Às vezes reduzir uma aplicação de fungicida, achar que está ganhando, você perde nos outros fatores. Porque qual que é a visão minha hoje do sistema? Você já pagou a terra, pagou máquina, está pagando máquina. Fertilidade, ou seja, 90% do patrimônio já está feito. Uma soja com 80 dias, você já pagou tudo. 95% do negócio já foi pago. Aí o que acontece? Você é medíocre no fungicida. Tira o fungicida, você não está tirando só do fungicida. Você está tirando do adubo, você está tirando da máquina, você está tirando todo o capital seu. Você não está tirando só do fungicida. Então, às vezes, o cara está achando que está tirando só do fungicida, ele está tirando o patrimônio dele. Certo? Então, hoje é um ano que a gente tem que pensar em produtividade. Tá? E isso não vai alterar para o agricultor ele fazer mais uma, para quem já fez tudo, fazer uma ou a mais, uma mesmo no final, não vai alterar nada. Agora ele está tirando o patrimônio dele. Tá? Então eu visualizo muito essa questão, é que eu dei um exemplo prático, né? O cara compra uma caminhonete de 500 mil e não quer botar seguro. Então, ou seja, ele já tem investimento altíssimo, já pagou tudo ali, por hectare altíssimo, e é por conta de 20 mil reais, não quer fazer o seguro da caminhonete. Põe tudo a perder. Tá? Então a gente tem que pensar muito nessa questão de proteção. Nós temos que pagar esse seguro. Acho que é uma resposta bem interessante, né? É uma ideia que talvez muita gente não tenha. Não passa desapercebido. Exato. Tá? É mencionar risco. Mencionar risco. Tá? Porque assim, é preferível você fazer, que você já fez tudo bem feito. Botou a melhor máquina, botou adubo, melhor semente, melhor produto, já fez as 3 de fungicida tá paga já. Aí na quarta ele quer, não, agora eu vou arrancar uma. Certo? E aí ele às vezes fica no barracão. Certo? E aí essa tirada dele, se entra uma ferrugem, se entra cercóspora, porque dá cercóspora pra caramba aqui na região de vocês, você vai perder 10, 15, 20 quilos de soja. Que é a aplicação sua. E complementando ainda, você continua falando que isso usando os melhores produtos, usando os produtos mais eficientes, no caso, que foi a segunda parte da minha pergunta. Você acha que continua mantendo os mais eficientes, sim, sempre? Mantendo porque você já construiu. Você já vem limpando, você já vem fazendo bom controle, desde o vegetativo. Já vem limpando as doenças. Ninguém sabe se vai ter ou não ferrugem, certo? A gente tem observado que tem gente plantando ainda. Nós estamos hoje dia 19, 20 de novembro. Tem gente plantando variedade de 120 dias. Então, provavelmente,
o cara que plantou precoce não vai ter ferrugem. O fato de ele não controlar, ele vai passar para o outro. Certo? Então isso acaba impactando a região também. É que nem um controle de mosca branca. Eu faço bem feito, mas meu vizinho não faz bem feito. Então vai acabar impactando todo mundo. Então pensando em controle, é interessante que você comprou, fez o planejamento, você vá até o final, pensando em risco e ter tranquilidade da sua lavoura. Perfeito, Éder. Obrigado pela resposta. Eu acho que os exemplos utilizados nas respostas é muito bom, porque materializa isso, né, para o produtor de forma geral entender essa questão. Acho que essa questão do seguro é muito bem colocada, faz todo sentido, né? E aqui nós vamos encerrando o nosso episódio de podcast. Queria deixar a palavra contigo para os agradecimentos de forma geral. Eu agradeço aí mais uma vez estar aqui na região de Formosa, né? Pela Coplan, para a gente tentar ajudar o agricultor a errar menos e colher mais. Eu acho que é um ano desafiador, que nós temos que trabalhar muito a técnica, tá? Acho que a gente tem capacidade técnica, tem gente que tem tecnologia dentro da fazenda, não errar os times de aplicação, tá? Trabalhar a vazão boa, tá? Molhar essa soja, proteger, tá? Para a gente não perder produtividade. Nós temos que produzir soja esse ano. E a única maneira de produzir soja é com técnica. Buscando a melhor forma de trabalhar, já está plantado, não tem muito o que mudar mais, tirar fora. Eu acho que é proteger o que está sendo construído, né? A gente vê um cenário de chuvas muito bom, vai produzir bem, mas tem que proteger, tá? Não adianta nada você tá chovendo e querer reduzir o custo e lá na frente às vezes cair o preço da soja. Então é preferível você colher o máximo que você... eu fiz tudo o que eu podia. Tudo que estava no meu alcance, tecnicamente, eu apliquei no horário certo, eu fiz as misturas corretas, eu usei os produtos até o final. Isso foi o que eu consegui colher. Essa segurança para o agricultor é muito boa. Certo? Porque ele falou, eu fiz o que podia. O que estava no meu alcance, eu fiz. Perfeito. Daqui para lá, mercado é outro cenário. Mercado não tem como controlar. Então, esse ano a gente tem que pensar dessa forma. Tá? É a visão que eu tenho. Então, boa safra a todos produtores da Coplan e da região. Tá? E fica à disposição para ajudar aí nas próximas visitas que a gente tem aqui na região para vocês. Obrigado. Passo a palavra aqui para os colegas. Obrigado, Éder. Obrigado mais uma vez por estar aqui com o grupo e esclarecendo e tirando as dúvidas do pessoal aí. Regis. Bom, obrigado aí pela explanação. Essa visão holística aí do todo é importante e todos nós temos e faz com que a gente, né, tenha noção do que decisão tomar, né? Tem que ir para o lado da segurança, temos que ir para o lado do que funciona e essa realidade que a gente está aqui, o nosso meio é a nossa indústria céu aberto aí, né? Exatamente. Então, reduzir nossos riscos aí é importante. Obrigado, Regis. Fábio. Eu também só agradecer a oportunidade e parabenizar pelas respostas que eu acho que ficaram bem esclarecedoras e logicamente, agrega muito o nosso conhecimento de uma forma, respostas de forma simples e apesar da parte técnica, né, que ficou de uma fácil compreensão e sempre agrega muito no nosso conhecimento. Amém. É isso aí, pessoal. Obrigado, Éder, mais uma vez. Queremos aqui agradecer em nome do GAT Coplan, a Bayer, que contribuiu com esse evento, com esse podcast. Esclarecedor, é um momento oportuno para o cooperado tirar algumas dúvidas em relação ao manejo fúngico, já que estamos no início do manejo fúngico da nova safra. Que tenhamos uma safra boa e abençoada com bastante chuva, né? Que tenha menos desafios produtivos que a gente teve do ano passado. Né? E aqui encerramos mais um podcast, mais um capítulo do Coplancast, um podcast feito de produtor para produtor. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.